Nesse vídeo eu vou falar sobre a falácia do dicionário, que é uma falácia usada muito aí por grupos. Então o que acontece? Você tem um grupo de pessoas de uma certa ideologia, que tem um certo conjunto de crenças, um certo conjunto de atitudes, de atividades. Por exemplo, você tem o grupo antifascista que quebra coisas na rua, quebra orelhão, quebra bancos e que são contra a liberdade de expressão, batem em quem discorda deles. E você tem as feministas que têm também uma série de atitudes, uma série de crenças sobre as quais eu já falei bastante na minha playlist Feminismo. Aí acontece o seguinte, você observa esse grupo, você observa o que esse grupo prega, o que os membros desse grupo, as pessoas que se denominam antifascistas ou feministas ou conservadores ou esquerdistas ou anarquistas, etc. Você observa esses grupos, o que essas pessoas predominantemente defendem, o que elas fazem, e você aponta isso e a pessoa te diz, mas isso não é o verdadeiro movimento, isso não é o feminismo, porque o feminismo ele tem um significado mágico no dicionário, que significa acreditar na igualdade de direitos entre o homem e a mulher, e isso é muito lindo e belo e moral. Então, se você não é feminista, você não é belo e moral, e portanto você é maligno, e você é explicitamente maligno porque você negou a definição do dicionário que diz que o feminismo é belo e moral porque ele defende a igualdade e você não defende a igualdade, portanto você é um monstro. Então a definição de antifascismo é ser contra o fascismo e ser a favor de uma sociedade justa, portanto você é contra os antifascistas, então você é um fascista, você explicitamente está admitindo que você é um fascista porque a definição no dicionário diz que o antifascismo é contra o fascismo, e se você não é contra, então você é contra os antifascistas, então você é a favor do fascismo. Então vamos entender a estrutura lógica da falácia do dicionário. Ela é, na verdade, uma mistura da falácia do equívoco com a falácia do escocês de verdade. A falácia do equívoco é quando você pega uma palavra e você deliberadamente distorce o significado dela e mistura dois significados diferentes da mesma palavra e usa isso para chegar numa certa conclusão. Então, por exemplo, nesse caso você está misturando dois significados diferentes, uma definição de dicionário de um movimento e o que aquele movimento realmente é no mundo real, predominantemente, que pode ser totalmente diferente ou contrário dessa definição. Então você mistura a definição de antifascismo, que é ser contra o fascismo, com a definição pessoas retardadas que quebram coisas dos outros e ferem a propriedade dos outros. Então você mistura essas duas coisas, deixando implícito que se você é contra o fascismo, então você tem que ser a favor de um bando de pessoas quebrando e botando fogo nas coisas. Sendo que isso é obviamente uma falácia, obviamente falso. Eu posso ser contra o fascismo e os autodenominados antifascistas. Eu posso ser contra tratar diferentemente o homem e a mulher perante a lei e também ser contra o movimento que se autodenomina feminista. Não interessa a sua definiçãozinha de dicionário. O que interessa no seu movimento é o que ele é no mundo real e o que nós observamos no mundo real. É claro que você pode definir as palavras com a sua definição, mas aí você vai ter que falar da definição e não misturar a sua definição com o mundo real, tentando afirmar que os fatos a posteriori, que os fatos que nós observamos no mundo de fato, tem que ser igual à sua palavra porque você definiu a palavra desse jeito. Vamos separar as coisas. Se você está falando de uma ideia, aí você define a ideia feminismo como X, a ideia antifascismo como ser contra o fascismo. Então fale sobre a ideia. Não tente enfiar isso à força na realidade, porque a realidade não se molda de acordo com as definições das suas palavras. Então, se a gente está falando sobre o movimento que se constitui de pessoas de carne e osso
no mundo a posteriori observado pelos 5 sentidos. Então a gente vai falar sobre os dados a posteriori e também sobre as ideias que essas pessoas defendem e que nós vemos com os 5 sentidos que essas pessoas estão defendendo certas ideias. Então vamos falar sobre as ideias que essas pessoas defendem de fato. Agora, se você está falando apenas sobre as ideias desconectadas dos movimentos, aí tudo bem, você pode falar, você pode definir o que você quiser, falar sobre as ideias livremente, com a sua definição, e aí o equívoco seria também o contrário, tentar misturar o movimento do mundo real com a sua ideia. Aí sim, isso seria uma falácia do equívoco, porque você está falando da ideia e não do movimento do mundo real. Resumindo, não misture as coisas. Quer falar da ideia? Fala da ideia. Quer falar do movimento do mundo real? Use os dados do mundo real. Equívoco, na verdade, é isso. É quando você mistura 2 significados da mesma palavra no mesmo raciocínio e causa uma confusão que destrói o raciocínio lógico. Agora, tudo bem. Tá claro para todos nós que as feministas caem na falácia do dicionário, que o antifascismo cai na falácia do dicionário, que a maioria dos esquerdistas cai na falácia do dicionário. Agora existe um movimento que cai fortemente na falácia do dicionário, que é um escândalo e que a maioria das pessoas não percebe, e esse movimento é o conservadorismo. Porque se você perguntar para um conservador a definição de conservadorismo, ele vai te dizer preservar os valores, a beleza, as artes, a cultura, os valores, as coisas boas da tradição e ainda melhorar mais ainda. Então o conservador vai te dizer uma coisa que obviamente todo mundo deveria ser a favor: preservar as coisas boas e melhorar mais ainda daqui pra frente. Isso, se você perguntar para uma pessoa, você deveria preservar as coisas boas e melhorar mais ainda? Qualquer pessoa vai te dizer sim. Mas se você perguntar, você é um conservador? A pessoa vai dizer, acho que não. Porque o movimento conservador no mundo real, as pessoas que se dizem conservadoras, o que marca essas pessoas, o que diferencia essas pessoas das pessoas que não se dizem conservadoras, não é essa ideia. Não é a ideia de preservar o que é bom e melhorar mais ainda, mas sim certas outras ideias características e mais específicas, como, por exemplo, acreditar que houve grande progresso na Idade Média, na melhor das hipóteses, porque isso eu até concordo, e outras pessoas que acreditam que a Idade Média era melhor do que a Idade Moderna em todos os aspectos. Algumas acreditam que só em alguns aspectos. O conservadorismo também tem uma tendência muito alta de ser religioso, principalmente no Brasil, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. O movimento conservador do Brasil não é a mesma coisa que o movimento conservador dos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que o movimento conservador da Europa. O movimento conservador de hoje não é a mesma coisa que o movimento conservador de 100 anos atrás. Então não adianta você pegar uma definição de dicionário, um rótulo de dicionário e querer colar em cima de tudo e padronizar tudo. Então o movimento conservador que está no dicionário acima do tempo e do espaço no mundo abstrato platônico. Então você não está falando de um movimento, você está falando de uma ideia. Porque um movimento se constitui de pessoas num determinado lugar, num determinado momento da história, que tem uma predominância de certas ideias, que tem uma tendência, que tem uma porcentagem, uma tendência maior de ter certas ideias do que outros movimentos. Então os conservadores têm uma tendência maior, por exemplo, de acreditar que a religião tem um papel muito bom na civilização e que nós devemos à religião o nosso avanço civilizacional, por exemplo. Isso é uma tendência conservadora. E você pode ter a definição de dicionário, de preservar as coisas boas e querer melhorar, e não acreditar em nenhuma das tendências predominantes do conservadorismo. Você deveria, então, se denominar um conservador? Eu acho que não. Porque, por exemplo, eu quero preservar os valores absolutos, como eu já expliquei no meu vídeo Conservadorismo versus Progressismo, e melhorar mais ainda, mas eu não me identifico com as ideias predominantes do conservadorismo.
Pelo contrário, eu acho essas ideias pobres intelectualmente. As ideias predominantes no conservadorismo, principalmente brasileiro. Então é isso aí, talvez eu faça um outro vídeo detalhando mais ainda o que eu sou tão contra no conservadorismo. Eu vou fazer um vídeo também sobre o mundo moderno, porque uma das ideias predominantes nos conservadores é ser contra o mundo moderno em geral, não apenas o que tem de ruim no mundo moderno, mas o mundo moderno que ele representa em geral. E é uma das ideias que eu sou totalmente contra. Eu acho o mundo moderno extraordinário, inclusive no aspecto cultural, só que você tem que procurar essa cultura no lugar certo, não que ela esteja em toda parte. Então se liguem nos próximos vídeos, onde eu vou entrar em mais detalhes. Ajudem o canal através do Apoia-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.